Quando o dia desperta e a luz suave do amanhecer toca o mundo com delicadeza, somos convidados a algo mais profundo do que apenas abrir os olhos. Somos chamados a abrir o coração. E é nesse instante sagrado que o Salmo 6 se revela como um suspiro da alma, um grito silencioso de quem, mesmo cansado, ainda escolhe confiar. Essa oração não nasce da força, mas da fraqueza. Não vem da perfeição, mas do arrependimento. Ela é um clamor que atravessa os séculos e alcança o íntimo de quem precisa, mais do que respostas, de acolhimento. Tem misericórdia de mim, Senhor. Assim começa o salmista. E talvez seja assim que você também precisa começar o seu dia hoje. Não com certezas, mas com entrega. Essa oração não exige máscaras. Ela convida à verdade. Aquela verdade que só se revela quando a casa ainda está silenciosa, quando o celular não tocou, quando o mundo lá fora ainda não te pressionou. O Salmo 6 é, na essência, uma permissão para chorar na presença de Deus, para dizer, Senhor, eu não dou conta sozinho. E Deus ouve, Deus responde, porque a misericórdia dele não está reservada aos fortes, mas aos sinceros. E talvez nesse exato momento, o que você mais precisa não seja correr, mas parar, respirar, entregar e repetir com fé. Tem misericórdia de mim, Senhor. Essa é a chave, o ponto de partida, o lugar onde tudo pode começar de novo. Enquanto você me escuta, permita que essa oração te envolva. E se essa mensagem já tocou alguma parte sensível do seu coração, escreva nos comentários: Senhor, hoje eu escolho começar com a tua misericórdia. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual, uma semente de fé. Continue comigo, porque nos próximos minutos vamos descer ainda mais fundo, no lugar onde Deus transforma feridas em força e arrependimento em renascimento. O Salmo 6 não é um texto bonito apenas para ser lido, ele é um espelho, um reflexo da alma no seu estado mais cru. Ali, o salmista não se esconde, ele não nega, não disfarça, não endurece o coração. Ele faz algo raro, ele se despe diante de Deus, com toda a dor, com toda a fraqueza, com toda a vergonha que carrega. E ao fazer isso, ele nos ensina que a cura não começa com a força, mas com a coragem de reconhecer a ferida. Admitir a dor é, muitas vezes, o maior ato de fé que alguém pode ter. Porque quando você diz, eu preciso de ajuda, você está abrindo a porta para que Deus entre e transforme tudo. E é isso que essa oração é. Um pedido de ajuda que o céu leva a sério. Quantas vezes nós fingimos estar bem só para seguir vivendo? Quantas orações vazias já fizemos apenas para manter uma rotina espiritual sem de fato rasgar o peito? O Salmo 6 quebra esse ciclo. Ele nos convida a parar de atuar e começar a confessar, a olhar no espelho e dizer, Senhor, eu me perdi em mim, mas eu quero voltar. Essa honestidade emociona, essa entrega transforma, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não se afasta de quem chora com sinceridade. Pelo contrário, ele se aproxima, ele segura, ele restaura. Se você está passando por um momento difícil, não precisa esconder isso de Deus. Ele já sabe, ele já viu. O que ele espera é que você diga com humildade, sim, Senhor, eu preciso da tua mão hoje. E se essa é a sua realidade agora, escreva nos comentários. Hoje, eu escolho parar de fingir. Eu preciso da tua misericórdia. Essa frase, dita com o coração, pode ser o ponto de virada da sua manhã. Continue comigo, porque a seguir, vamos mergulhar em um trecho do Salmo que carrega um dos maiores segredos da restauração espiritual: o poder de se entregar, mesmo quebrado. O salmista não tenta esconder suas rachaduras. Pelo contrário, ele começa a oração mostrando exatamente onde está doendo. Ele diz, Senhor, não me repreendas na tua ira, como quem sabe que errou, mas não desiste de pedir por compaixão. E é aí que mora o segredo. Deus não exige que você esteja inteiro para começar. Ele só quer que você esteja sincero, porque a misericórdia de Deus não se ativa com mérito, ela se ativa com verdade. E talvez hoje tudo o que você precise para começar esse novo dia não seja força, e sim honestidade. Honestidade com Deus, com você mesmo, com o que ainda está mal resolvido por dentro.
Há algo poderoso em se ajoelhar quebrado e dizer: mesmo assim, eu ainda creio. Isso é fé, isso é coragem, isso é rendição. E é nesse lugar, onde termina a aparência e começa a vulnerabilidade, que a misericórdia de Deus desce como bálsamo. Porque o Senhor não despreza um coração ferido que se aproxima com arrependimento. Ele não rejeita quem clama com lágrimas. Ele não abandona quem grita em silêncio. E se o seu coração hoje amanheceu machucado, esgotado, sem respostas, saiba, você está exatamente no lugar onde o milagre começa, porque é quando estamos vazios que ele nos preenche. Enquanto você respira e escuta, pense: que parte sua ela ainda precisa ser entregue a Deus? Que dor você tem carregado sozinho, com medo de parecer fraco? E agora, se você sente que essa mensagem te tocou, escreva nos comentários: mesmo quebrado, eu escolho confiar. Porque essa frase, quando dita com fé, se transforma em ponte entre a dor e a restauração. Continue comigo, porque no próximo momento da oração, vamos entender por que o arrependimento não é peso, é porta. E quem entra por essa porta, encontra um novo começo. O mundo nos ensinou que pedir perdão é sinal de fraqueza, que mostrar dor é vulnerabilidade demais, que admitir falhas é perder a autoridade. Mas a palavra de Deus nos ensina o contrário. No Salmo 6, o salmista se derrama diante do Senhor sem máscaras. Ele não tenta parecer forte. Ele não justifica os erros. Ele apenas clama: tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou enfraquecido. E com isso, ele nos mostra uma verdade espiritual poderosa. O arrependimento não é o fim, é o início. Ele não te diminui, ele te reposiciona, porque Deus não busca os perfeitos. Ele busca os sinceros. Quando você admite que errou, que caiu, que não deu conta, você não está sendo derrotado. Você está sendo real. E o céu responde à realidade. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso significa que quanto mais você se entrega com verdade, mais espaço Deus tem para agir. E quanto mais você tenta se sustentar sozinho, mais distante fica da restauração. O arrependimento é a chave que abre a porta do recomeço. E você não precisa esperar o fundo do poço para usá-la. Basta parar agora, respirar e dizer: Senhor, eu volto para ti. Mesmo ferido, mesmo cansado, eu volto. Se isso faz sentido para você, se hoje essa mensagem está encontrando eco dentro da sua alma, escreva com fé nos comentários: eu escolho recomeçar com o perdão de Deus. Isso é mais do que um comentário. É uma aliança escrita no espiritual. Continue comigo, porque na próxima parte vamos mergulhar em um dos pontos mais profundos deste salmo: o poder de uma lágrima sincera e o que ela libera no céu quando é entregue com fé. O salmista escreve: estou cansado de gemer. Toda noite faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Essa não é uma frase poética. É um grito sufocado. É o retrato de uma alma que já tentou todas as forças humanas e chegou ao limite. E talvez você também já esteve aí. Talvez esteja agora, chorando à noite, calado durante o dia, fingindo força, enquanto por dentro tudo parece desmoronar. Mas aqui está o mistério do Salmo 6. Deus escuta as lágrimas. E Ele entende a linguagem do choro como ninguém, porque há coisas que não conseguimos dizer, mas que a alma, através das lágrimas, traduz com perfeição diante do trono da graça. Lágrimas não são sinais de fraqueza, são declarações silenciosas de fé. Cada uma delas diz: eu ainda espero, eu ainda acredito, eu ainda preciso de ti, Senhor. E é por isso que o céu se move quando você chora em oração, não com autopiedade, mas com entrega, com verdade, com rendição. O salmista não tenta esconder seu estado. Ele diz: Senhor, eu estou exausto. E Deus não vira o rosto. Ele se aproxima, ele toca, ele responde, porque a lágrima sincera é uma das formas mais puras de oração. Ela não precisa de palavras, só precisa de coração. Se você já chorou tentando parecer forte, se já lutou para não desabar na frente dos outros, saiba que nenhuma lágrima foi ignorada por Deus. Nenhuma. E se hoje você sente vontade de chorar, não segure. Apenas diga: Senhor,
Eu te entrego até aquilo que não sei explicar. E se essa parte da oração falou com você, escreva nos comentários. Minhas lágrimas também são oração. Porque quando você assume isso, você ativa uma conexão profunda com o céu. Continue comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre o que acontece quando Deus decide responder ao clamor do coração contrito. Existe um momento na oração do salmista em que tudo muda. Depois do clamor, das lágrimas, do reconhecimento da dor, ele escreve: O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Percebe a mudança de tom? Antes, ele estava exausto, desfeito, em prantos. Agora, ele fala com convicção. Como se no meio da dor, uma certeza invadisse o peito. Deus ouviu. Não porque tudo mudou por fora, mas porque algo já começou a mudar por dentro. E é isso que o Salmo 6 nos ensina com maestria. A resposta de Deus nem sempre começa fora de nós. Muitas vezes ela começa dentro. É uma paz repentina, um alívio que não faz sentido, uma força que vem mesmo sem explicação. Quando Deus responde, não é só para resolver o problema, é para transformar o coração. Ele responde no tempo certo, na forma certa e muitas vezes quando você menos espera. Mas ele sempre responde quem clama com sinceridade. O céu nunca fica indiferente a uma oração quebrantada. E se você está orando há dias, semanas, meses, continue, porque se a resposta ainda não chegou na sua realidade, pode estar nascendo na sua alma. O primeiro sinal da resposta de Deus é a mudança que ele opera em você enquanto espera. E isso é tão milagre quanto a cura, a porta aberta, o recomeço. Agora feche os olhos e declare com fé: O Senhor está ouvindo minha oração. Não como dúvida, mas como convicção. Como quem já sentiu que mesmo na dor, Deus se aproxima. E se você sente isso dentro de você, escreva nos comentários: Eu creio. Deus está respondendo. Isso é fé ativa. Isso é semente lançada. Continue comigo, porque na próxima parte vamos mergulhar em um dos maiores mistérios espirituais. Como a misericórdia de Deus transforma dor em maturidade e choro em caminho para a cura. Existe um poder silencioso na dor. Não o tipo de poder que fere, mas o que transforma. Quando vivemos dores profundas aos pés de Deus, essas experiências deixam de ser cicatrizes abertas e passam a ser marcas de maturidade espiritual. É isso que o Salmo 6 revela. A dor que nos aproxima da misericórdia não nos destrói, ela nos refina. O salmista começa fragilizado, esgotado, mas termina com uma fé renovada. Ele não apenas clamou, ele foi transformado pela presença. Porque quando você entrega sua dor com sinceridade, ela se torna terreno fértil para algo maior, um amadurecimento espiritual que nasce da dependência total em Deus. A dor, quando enfrentada com fé, revela verdades que a calmaria esconde. Ela nos obriga a parar, a refletir, a abandonar o orgulho e reconhecer: eu preciso ser guiado. E nesse momento, Deus entra. Não com julgamento, mas com compaixão. Não com cobrança, mas com cuidado. A misericórdia de Deus é o solo onde a alma cansada floresce de novo. Não porque se sente forte, mas porque escolheu confiar mesmo ferida. O processo de cura raramente é instantâneo, mas ele é contínuo. E cada oração sincera, cada lágrima entregue, cada versículo meditado, é como uma gota de cura no espírito. Se você está em um processo de dor, não se apresse para sair dele. Consagre esse tempo. Aprenda com ele, porque o que você está vivendo agora pode ser a raiz do seu testemunho amanhã. E se isso falou com você, escreva nos comentários: a dor está me ensinando a depender mais de Deus. Essa é uma declaração de fé profunda. Continue comigo, porque no próximo momento da nossa jornada, vamos falar sobre um poder que vem direto do céu. A leveza que nasce quando você para de lutar sozinho e deixa Deus assumir a condução da sua vida. Há um fardo invisível que muita gente carrega sem perceber. O peso de querer controlar tudo. O medo do que pode acontecer. A tentativa constante de prever, planejar e garantir o que não está nas mãos humanas. Mas chega uma hora, como no Salmo 6, em que a alma não aguenta mais.
O salmista não tenta mais resolver. Ele se rende, ele clama, ele entrega. E esse é um dos momentos mais profundos da jornada espiritual, quando a gente finalmente solta o controle e deixa Deus conduzir. Porque o maior sinal de maturidade espiritual não é ter tudo sob controle, mas confiar mesmo quando tudo parece fora de lugar. Deus não precisa que você resolva. Ele precisa que você confie. Ele não quer sua performance. Ele quer sua rendição. Quando você solta o controle, algo muda. O peito alivia. A mente silencia. A alma respira. Porque não fomos criados para carregar o peso do mundo nos ombros. Fomos criados para caminhar debaixo da condução divina. E o que o Salmo 6 nos ensina é que até mesmo no fundo do poço existe direção, existe guia, existe mão estendida, mas só quem solta, recebe. Só quem entrega, encontra descanso. Só quem confia, caminha leve. Talvez você tenha acordado hoje tentando organizar tudo de novo, tentando prever o que virá, tentando controlar o incontrolável. Mas Deus está te chamando para um outro caminho, o da rendição, o da leveza espiritual, o da confiança sem reservas. E se isso tocou você agora, escreva nos comentários: Senhor, eu solto o controle, conduza a minha alma. Essa entrega é poderosa, porque Deus age quando você deixa de resistir e começa a confiar. Continue comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre algo que muda o ambiente espiritual ao nosso redor. O poder de declarar, mesmo em meio à dor, que Deus ainda é bom. Uma das maiores provas de fé não é declarar a bondade de Deus quando tudo vai bem. É dizer, Deus ainda é bom, quando o mundo está desabando. O salmista, mesmo em prantos, mesmo se sentindo exausto e esquecido, escolhe clamar. E ao fazer isso, ele está dizendo algo sem palavras. Mesmo doendo, eu sei quem tu és. Essa é a fé que o céu honra, a fé que permanece, a fé que resiste ao vento. Porque o verdadeiro louvor não nasce da abundância, ele nasce do reconhecimento de que Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida não parece boa. É fácil louvar com a conta cheia, a saúde em dia e os caminhos abertos. Mas há um louvor que rasga o céu. É aquele que brota do coração quebrado, cansado, mas ainda rendido. O salmista chora, geme, mas clama. Ele não se cala. E nisso há um segredo espiritual. Quando você declara a bondade de Deus no meio da dor, você transforma o ambiente espiritual ao seu redor. O que era desespero se torna esperança. O que era lágrima se transforma em promessa. E o que era noite começa a dar lugar ao amanhecer da fé. Talvez hoje você esteja em uma estação em que tudo parece contrário. Mas mesmo assim, você está aqui, orando, escutando, clamando. E isso já diz muito sobre a força que Deus está te dando. Se mesmo chorando você ainda crê, então há algo poderoso florescendo em você. E se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Mesmo em dor, eu declaro, Deus ainda é bom. Porque quando você declara isso com fé, o céu se movimenta. Continue comigo, porque na próxima parte, vamos mergulhar no que acontece quando essa fé começa a florescer, mesmo em meio ao vale. Nem todo milagre acontece no topo da montanha. Muitos dos maiores encontros com Deus acontecem no vale, no lugar onde parece não haver saída, no terreno seco onde nada mais floresce. Foi ali, no meio da dor, que o salmista escreveu o Salmo 6. E é justamente ali, no vale, que nasce a fé mais pura. Porque a fé que sobrevive no escuro é a fé que Deus usa para transformar tudo. A fé no vale não grita, ela resiste. Não faz barulho, mas mantém acesa uma chama que diz, mesmo sem ver, eu confio. E essa confiança é como uma raiz invisível que atravessa a terra seca até encontrar a fonte. A fé no vale é diferente. Ela não depende de sinais. Ela se alimenta da presença. Ela aprende a reconhecer Deus não pelas portas abertas, mas pela paz inexplicável que chega no meio do caos. E quando você começa a viver isso, tudo muda. Você para de buscar Deus nas soluções e começa a encontrá-lo na intimidade. A fé que floresce no vale é a que sustenta você quando ninguém entende, quando ninguém ajuda, quando tudo parece em silêncio. Mas mesmo assim, você continua orando.
continuando confiando, continuando declarando: ainda que eu ande pelo vale, tu estás comigo. Se hoje você se sente no vale, cansado, em silêncio, testado, saiba que a sua fé está sendo enraizada. Ela está sendo preparada para sustentar algo maior. E se isso tocou você agora, escreva nos comentários: estou no vale, mas continuo confiando. Essa frase tem peso espiritual. É como uma semente lançada onde nada parecia possível. Continue comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre o alívio invisível que vem quando o coração se despe da culpa e encontra finalmente o abraço da graça. Existe uma dor silenciosa que poucos conseguem ver: a culpa. Ela não grita como o medo, nem se mostra como a tristeza, mas pesa, corrói, paralisa. E muitas vezes ela se disfarça de autocobrança, de perfeccionismo, de medo constante de errar de novo. O salmista, no Salmo 6, não tenta disfarçar essa dor. Ele admite, ele se curva, ele clama, porque dentro dele havia um peso, e ele sabia que só Deus poderia remover. E é aí que entra o mistério da graça. Ela não vem quando merecemos, ela vem quando confessamos, quando dizemos: Senhor, eu não posso carregar isso sozinho. A graça não é uma ideia bonita. Ela é um abraço real do céu sobre o coração cansado. É Deus se inclinando para alguém que caiu e dizendo: eu sei, mas eu ainda te amo e eu ainda quero te restaurar. Esse é o momento mais poderoso da vida espiritual, quando a culpa dá lugar ao descanso, não porque os erros desapareceram, mas porque foram entregues, confessados, lavados. E é esse descanso que o salmista começa a sentir quando ele declara: o Senhor ouviu a minha súplica. Não foi porque ele acertou, foi porque ele se entregou. E essa é a diferença entre religião e relacionamento. Você pode estar aí agora carregando culpas antigas, erros que não foram esquecidos, falhas que ninguém viu, mas Deus viu. E Ele está pronto para tirar esse peso. Ele só precisa que você confesse, que você abra, que você permita. E se isso tocou você, escreva nos comentários: Senhor, hoje eu escolho descansar na Tua graça. Porque essa frase muda o ambiente espiritual. Ela fecha ciclos. Ela abre novos começos. Continue comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre o que acontece quando o perdão é aceito e uma nova identidade começa a nascer dentro de você. O que Deus faz quando perdoa alguém? Ele não apenas apaga o erro, Ele devolve a identidade, porque o pecado mancha, distorce, confunde. Ele coloca rótulos sobre a alma. Você começa a se ver como fraco, sujo, incapaz, indigno. Mas o perdão, quando verdadeiramente recebido, rasga esses rótulos. E o que nasce em seu lugar é algo novo. É por isso que o Salmo 6 é mais que um clamor, é um ponto de virada. O salmista começa confessando sua dor, mas termina afirmando: o Senhor aceitou a minha oração. Isso é mais que alívio, é redenção. É a alma ouvindo: você ainda é meu. Quando Deus te perdoa, Ele não só limpa o passado, Ele redefine o presente. Você não é mais aquilo que te feriu, nem o erro que cometeu, nem a voz que te condenou. Você é quem Deus diz que você é: amado, restaurado, aceito, filho. E essa nova identidade muda tudo. Você ora diferente, anda diferente, espera diferente, porque agora você não busca mais por aprovação, você caminha com convicção. Você não vive tentando agradar homens, você vive como alguém que já foi aceito pelo céu. Essa é a liberdade de quem foi perdoado, de quem escolheu receber a graça. Talvez você ainda esteja se definindo pelos seus fracassos, pelos erros que ninguém esqueceu, pelas marcas que a culpa deixou. Mas Deus está dizendo hoje: eu apaguei o que te prendia e estou te chamando pelo nome, teu verdadeiro nome. E se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu recebo minha nova identidade em Deus. Porque quando você declara isso, você sela no espiritual o que o céu já decidiu. Você é livre. Continue comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre o próximo passo dessa restauração, quando o coração curado começa a abençoar tudo ao redor.
Quando o coração é curado, tudo muda ao redor, porque a cura que Deus faz dentro de você começa a escorrer para fora, nas palavras que você diz, nas decisões que toma, nas relações que constrói. O salmista que começou o Salmo 6 aos prantos termina com uma declaração de confiança. O Senhor ouviu a minha oração, e isso revela um princípio espiritual poderoso. A transformação verdadeira começa no invisível, mas logo alcança o visível. Deus toca primeiro o que ninguém vê, para depois restaurar o que todos percebem. Um coração curado ama com mais liberdade, perdoa com mais facilidade, serve com mais humildade. Quando você permite que Deus restaure sua alma, até seu rosto muda, o peso some, a leveza volta, as palavras ganham doçura, e a fé se torna sua força, não mais um esforço. A presença de Deus não deixa ninguém igual. E quando essa presença cura suas feridas internas, você para de sangrar nos outros. Você para de reagir com raiva, de julgar com dureza, de andar com desconfiança. Porque a paz que reina em você transborda, e essa paz começa a tocar quem está perto. Se você sente que está nesse ponto da caminhada, começando a respirar fundo, sentindo leveza onde antes só havia dor, então declare com fé: Senhor, cura meu coração por completo e transforma tudo ao meu redor. Escreva isso nos comentários se essa palavra falou com você, porque essa frase tem poder. Ela é entrega, é convite, é abertura para um novo tempo. Continue comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre um tipo de força que não vem do corpo, vem do espírito. A força de quem já foi perdoado e agora está pronto para recomeçar com Deus. O perdão não é o fim da história, ele é o início. Quando Deus perdoa, ele não apenas limpa, ele envia, ele fortalece, ele reergue. O salmista, depois de confessar suas dores, enxugar suas lágrimas e receber misericórdia, termina o Salmo 6 com a força de quem foi restaurado. E essa é uma verdade espiritual que muitos esquecem. O perdão divino não só nos reconcilia com Deus, ele nos reposiciona diante da vida, porque quem foi perdoado não precisa mais viver paralisado. O perdão rompe correntes, ele libera, ele empurra para o novo. A coragem que nasce do perdão é diferente da que nasce do orgulho. Ela não grita, ela é silenciosa, ela não precisa provar nada, ela apenas age. Quem sabe que foi perdoado anda com leveza, mas também com propósito. Porque entende que se Deus deu mais uma chance, é porque há algo novo para viver, algo maior para construir, algo sagrado para manifestar. E isso exige coragem. A coragem de tentar outra vez, de amar outra vez, de orar outra vez, de confiar de novo. A coragem de não se definir mais pelo que quebrou, mas pelo que foi reconstruído pelas mãos do Pai. Se hoje você sente que Deus já está te curando, te limpando, te reerguendo, então entenda, é hora de caminhar com coragem. É hora de dar passos de fé, é hora de olhar para frente. E se essa palavra encontrou espaço no seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu recebo a força para recomeçar. Porque declarar isso é aceitar o envio, é abraçar o novo tempo, é sair do lamento e entrar na missão. Continue comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre o poder de viver todos os dias com essa consciência restaurada e como isso muda o nosso modo de acordar, respirar e pertencer. Viver restaurado não é apenas sentir paz no momento da oração, é acordar todos os dias com a certeza de que Deus ainda está com você. É caminhar sabendo que o passado já foi tratado, que a culpa foi lançada fora e que a graça agora habita dentro. O Salmo 6 nos mostra isso com clareza. O salmista, antes abatido, passa a declarar com convicção que o Senhor ouviu seu clamor. Essa convicção é a chave. Porque a verdadeira restauração não acontece apenas em momentos profundos de arrependimento. Ela se mantém quando você decide viver como alguém perdoado, diariamente. Quem foi alcançado pela graça vive com leveza, mas também com responsabilidade. Porque sabe o que carrega, sabe de onde saiu, sabe que a misericórdia que o alcançou é presente demais para ser ignorada. E isso muda a forma de olhar para o mundo.
Você começa a ver propósito nas pequenas coisas, a enxergar beleza onde antes havia dor, a agir com mais paciência, falar com mais compaixão e reagir com mais fé. A graça não te isola da vida, ela te devolve para ela com uma nova visão. E cada novo dia vira um lembrete. Se Deus me restaurou, é porque Ele ainda tem planos. Não importa quantas vezes você tenha caído, o que define sua jornada não é a queda, é o levantar. E se hoje você sente que a graça de Deus te alcançou, declare com fé nos comentários: eu escolho viver como alguém restaurado pela graça. Porque essa escolha tem poder. Ela coloca um novo selo sobre sua identidade. Continue comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre como essa identidade restaurada começa a impactar outras pessoas, transformando não só quem você é, mas também quem está ao seu redor. A graça não para em você. Quando ela é verdadeira, ela transborda. E quando transborda, toca quem está perto. O salmista, ao ser restaurado por Deus, não apenas volta a ter paz, ele volta a ter voz. Uma voz que testemunha, que inspira, que revela a fidelidade do Senhor. E essa é uma das maiores riquezas espirituais que o Salmo 6 nos entrega. Quando você é restaurado, sua vida se torna um farol. Você começa a abençoar sem perceber. Um gesto, uma palavra, um silêncio cheio de fé. Tudo começa a carregar o perfume da graça que te curou. Deus nunca cura alguém só para que essa pessoa fique confortável. Ele cura para que ela leve consolo a outros. Por isso, a sua história importa. A sua dor importa, porque ela será usada. O processo que você viveu, por mais difícil que tenha sido, vai virar ponte para outras vidas. Pessoas vão te olhar e perceber algo diferente. Algo que não veio de você, mas dele. Porque a graça deixa marcas. Marcas de superação, marcas de fé, marcas de amor. E quanto mais você compartilha o que viveu com Deus, mais espaço ele tem para usar sua jornada como instrumento de cura. Talvez você nem tenha percebido, mas desde que começou a se aproximar mais de Deus, as pessoas ao seu redor estão sendo tocadas pela sua mudança de comportamento, pelo seu silêncio que agora é cheio de paz, pela sua postura diante da dor. E isso é graça transbordando. Se isso faz sentido para você, escreva nos comentários: Senhor, usa a minha restauração para alcançar outros. Essa declaração entrega sua jornada para um propósito maior. Continue comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre o lugar onde tudo isso nos conduz. Uma vida de intimidade, onde cada amanhecer é uma nova aliança com o céu. A intimidade com Deus não é construída apenas nos momentos de culto, nem nos grandes milagres. Ela nasce no silêncio da alma, cresce na constância, se firma quando, mesmo sem sentir nada, você ainda escolhe estar ali. O Salmo 6 é o retrato dessa relação. É um homem abrindo sua alma ao Criador, não porque tudo está bem, mas porque sabe que só ali, na presença, há alívio. Intimidade é isso. A coragem de ser sincero todos os dias, mesmo quando a fé está cansada. É acordar e dizer: Senhor, estou aqui de novo, ainda machucado, mas te buscando. A cada amanhecer, o céu nos oferece um novo pacto, uma nova chance de recomeçar. Mas só quem vive em intimidade percebe isso, porque essa aliança não se baseia em sentimentos, ela se firma na confiança. É o tipo de relacionamento onde você não precisa repetir tudo em voz alta, porque ele já conhece cada parte do seu ser. E mesmo assim, ele espera por você. O Pai espera que você se levante, respire fundo e diga: hoje, outra vez, eu te escolho. Essa repetição não é cansaço, é comunhão, é compromisso, é uma fidelidade silenciosa que transforma tudo com o tempo. Talvez você não esteja vendo grandes mudanças ao seu redor, mas se você tem buscado, tem orado, tem escolhido Deus mesmo cansado, você já está crescendo. A intimidade está sendo forjada e com ela virá clareza, direção, consolo e autoridade. Se essa palavra tocou seu espírito, escreva com fé nos comentários: hoje eu renovo minha aliança com Deus. Porque isso sela no invisível algo eterno. Continue comigo, porque agora vamos entrar nas últimas 3 partes desta jornada.
E na próxima, vamos declarar juntos uma oração de rendição, um pacto vivo entre você e o Pai. Senhor Deus, neste momento de silêncio e verdade, eu me prostro diante de Ti, não com palavras decoradas, mas com a alma nua. Tu conheces cada canto do meu coração, conheces meus medos, meus erros, minhas quedas, e ainda assim permaneces. Hoje, eu não quero apenas orar por um milagre, eu quero me tornar uma resposta. Quero te entregar aquilo que ninguém vê, aquilo que escondi até de mim mesmo. Quero te entregar os fragmentos da minha fé, os pedaços do meu passado, as dores que ainda gritam em silêncio. Porque só o teu toque cura o que o mundo não alcança. Pai, eu não quero mais andar sozinho. Não quero mais fingir força. Não quero mais sustentar fardos que só o Senhor pode carregar. Por isso, neste exato instante, eu faço um pacto vivo contigo. Uma aliança não baseada em emoção, mas em rendição. Eu entrego o controle, as dúvidas, o orgulho. Eu te dou meu hoje. Te dou o que sobrou de mim, porque eu creio. Tu transformas cacos em testemunhos, fraqueza em autoridade, dor em direção. Tu não me rejeitas, tu me restaura. E se alguma parte do meu coração ainda hesita, Espírito Santo invade. Toma o que ainda resiste. Ensina-me a depender, a confiar, a esperar. Que esse novo dia seja marcado por uma entrega definitiva. Que não haja mais espaço para o medo, nem para a culpa, nem para a velha identidade. Porque hoje, diante da tua presença, eu renuncio à imagem ferida e abraço quem eu sou em ti. Se você ora isso comigo, escreva nos comentários: Senhor, hoje eu te entrego tudo. Essa frase é o selo do pacto. Continue comigo, porque agora, na parte 19, vamos entrar no espaço mais sagrado desta jornada, a intercessão, orando por sua casa, sua família, seus caminhos e seu novo tempo. Senhor, agora que te entregamos o nosso coração, abrimos as mãos e intercedemos por tudo o que nos cerca. Olha, Pai, para a nossa casa, para cada quarto, cada canto, cada parede onde tantas vezes houve silêncio, lágrimas ou palavras pesadas. Visita com a tua presença, Senhor. Que a tua paz entre onde antes havia tensão. Que a tua luz ilumine o que o medo escureceu. Guarda os que habitam ali. Protege contra acidentes, enfermidades, discórdias e ataques espirituais. Que esse lar seja altar. Que a tua voz se torne mais alta do que qualquer ruído exterior. Oramos também por nossa família, Senhor, pelos que amamos e pelos que nos feriram, pelos que estão perto e pelos que se afastaram. Tu conheces as histórias, os traumas, os segredos que ninguém conta. Cura, Pai. Restaura. Reúne de novo os corações. Que haja reconciliação onde houve distanciamento. Que o perdão supere as mágoas antigas. Que haja paz onde houve guerra. E que cada nome agora lembrado em oração seja alcançado pela tua misericórdia. E agora, Senhor, intercedemos pelos nossos caminhos, pelas decisões que precisamos tomar, pelas portas que estão diante de nós. Guia-nos com sabedoria, com discernimento. Fecha as portas erradas. Abre aquelas que foram preparadas por ti. Que não andemos segundo o impulso, mas segundo o teu espírito. Que nossos pés sigam a rota da tua vontade. E se porventura estivermos desviados, corrige com amor. Alinha, direciona, restaura o plano original. Se você sente que esta intercessão falou com a sua alma, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego minha casa, minha família e meus caminhos em tuas mãos. Isso é mais do que uma oração, é um ato profético. Continue comigo, porque agora, na última parte dessa jornada, vamos encerrar com uma declaração de fé poderosa, uma bênção final que sela tudo o que foi liberado neste vídeo. Agora que oramos juntos, que nos derramamos diante de Deus, que choramos, entregamos, clamamos e confiamos, chegou o momento de declarar com toda a convicção: o recomeço já começou. Você não está mais onde estava quando apertou o play. Algo foi liberado, algo foi curado, algo foi reposicionado. E não por força humana, mas porque a misericórdia de Deus encontrou você. Ele ouviu sua oração, ele recebeu o seu clamor. E ele, o Deus que renova todas as coisas, já começou a transformar o que parecia perdido.
Por isso, respire fundo agora e receba essa bênção com fé. Que o Senhor te visite nesta manhã com paz que excede o entendimento. Que Ele te envolva com uma coragem nova, te revestindo com ânimo celestial e esperança inabalável. Que a sua casa seja cercada por proteção divina. Que sua mente receba clareza. Que suas emoções sejam curadas. Que toda a culpa seja arrancada pela raiz. Que cada novo passo a partir de hoje seja iluminado pela direção do alto. E que o Espírito Santo te lembre, todos os dias, de quem você é. Perdoado, restaurado, escolhido, amado. Você não vai retroceder. Você não vai desabar. Você não vai andar sozinho. O Deus que começou essa obra vai completá-la. Mesmo que venham dias difíceis, você terá paz no meio da dor, luz no meio da escuridão, graça sobre graça, favor sobre favor, porque agora um novo ciclo se inicia. E se você crê, declare com fé nos comentários: hoje eu recomeço com Deus e nada vai me impedir. E antes de sair, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa de um recomeço. Leve essa mensagem a quem está desanimado. Seja canal de restauração. E já se prepare, porque o próximo vídeo está ainda mais forte. Clique assim que ele aparecer na sua tela e continue nesta jornada, porque o céu tem pressa e o seu novo tempo já começou.